Como é que surge a Assembleia Constituinte? Ora bem, é uma boa pergunta, Sr. Bastonário. É uma boa pergunta. A Assembleia Constituinte surge pela capacidade reivindicativa de uma parte do movimento das Forças Armadas. Porque a verdade é que o movimento das Forças Armadas não é unívoco na sua apreciação política. Há uma parte do movimento que quer um regime político, não digo ditatorial completamente, mas um regime político presidencialista em que as Forças Armadas tomam o poder, diretamente, em alguns casos, indiretamente noutros. Do outro lado, há, dentro das Forças Armadas, quem entende que o movimento 25 de Abril é um movimento para libertar o país, para dar a possibilidade a todos serem quem são e cada um assumir a sua vocação e, consequentemente, tem que haver um Parlamento onde essas diferenças se exprimam. Bom, há desde o princípio. Este confronto é muito claro entre aquilo que alguns chamam a legitimidade revolucionária e outros chamam a legitimidade democrática. Bom, e aqui não quero dizer que o presidente Costa Gomes não tenha tido algum papel nisso. Ele, muitas vezes, a história não o trata bem. Eu acho que ele, em teve três momentos de importância muito grande. Muito grande. Um foi na existência da Constituição. Porque para haver a Constituição, houve uma luta muito feroz. Mas e foi necessário já agora, o pacto MFA-partidos. Sim, mas porquê é que sentiram a necessidade de fazer uma Constituição? Sentimos a necessidade porque um país democrático tem que ter uma lei soberana. Uma lei soberana que diz quais são os deveres, que diz quais são os direitos e que, fundamentalmente, protege o cidadão do Estado e dos poderes. Portanto, uma Constituição, das suas diversas formas, é realmente um regulamento de um regime democrático, ou seja, democrático não necessariamente, mas para nós, para quem acredita na democracia, é realmente um texto que exprime o Estado de Direito, Portanto, o respeito pelos direitos individuais, o poder das entidades governativas, quais são as entidades governativas, como é que exercem esse poder, que limites é que têm esse poder, quais são os direitos das pessoas, como é que a liberdade, onde é que acaba a liberdade de cada um, como é que a liberdade é gerida, que deveres é que tem, e por aqui fora. Portanto, sem Constituição, nós, das duas uma, nós não poderíamos ser um regime, faltava-nos uma peça essencial na definição do regime. Porque mesmo se não fosse um regime democrático, tem que haver Constituição ou leis constitucionais. Por exemplo, há constituições flexíveis que não constam de textos escritos e não deixam de ser constituições por isso. Diga-me o seguinte, quando, numa altura em que tanto se fala nos limites da Constituição e da eventual necessidade de uma revisão atualmente, quando vocês tomaram posse, tinham um quadro que vos dizia podem escolher tudo, mas tem aqui estes limites que não podem ultrapassar. Exatamente. E esses limites foram fáceis de alcançar ou foram já eles próprios um compromisso? E depois como é que vocês conseguem, dentro deste limite geral, chegar a consenso para acomodar todas as tendências? Ora bem, Sr. Bastonário, naquela altura os consensos gerais eram muito difíceis, para não dizer impossíveis, porque o Partido Comunista e a extrema-esquerda, mesmo na Constituição já a funcionar, nunca deixou de obedecer à ideia do Dr. Cunhal. Portugal nunca terá uma Constituição burguesa. Portanto, a liberdade é, com certeza que sim, mas a liberdade para quem? Liberdade para quem? E, portanto, esta ideia, que ainda hoje, de certa maneira, não expressamente, mas muitas vezes de forma claramente visível, sobressai no Partido Comunista, esta ideia não é amiga do debate.
não é amiga da troca de impressões, não é amiga, como eu ia dizer, da escolha de um caminho alternativo. O caminho é aquele, e quem não está naquele caminho tem que desaparecer. Tem que desaparecer. Aliás, o Dr. Mário Soares uma vez contou-me uma conversa que teve com o Dr. Cunhal, em que o Dr. Mário Soares dizia ao Dr. Cunhal ainda, antes, creio, do debate que tiveram na televisão, dizia-lhe, mas é evidente que o 25 de Abril e vocês têm que vir para aqui, mantendo os vossos princípios, mas têm que admitir a democracia pluralista. E ele dizia, não, o Parlamento burguês, aquilo que chamas de democracia pluralista, nós não entendemos. E vamos neste caminho, o caminho é só um. Mas quais eram os princípios que limitavam o vosso trabalho? O que é que vocês tinham imperativamente que aceitar? Há duas fases, até ao 25 de novembro e depois do 25 de novembro. Até ao 25 de novembro, imperativamente, era um movimento das Forças Armadas, porque mesmo a tarefa da revisão constitucional estava-lhes cometida, como o Sr. Bastonário bem sabe. O Tribunal Constitucional só surge na revisão de 81 e 82. Portanto, havia a Comissão Constitucional. Como? Havia a Comissão. Havia a Comissão Constitucional, que saía do movimento das Forças Armadas. E, portanto, o papel e a presença das Forças Armadas era muito forte. E o equilíbrio que tinha que existir entre aqueles que queriam a democracia pluralista e aqueles que queriam outro tipo de democracia, em que não queriam perder o poder, tinha que haver um equilíbrio muito grande nesse diálogo, para evitar uma guerra civil, que esteve muito próximo, como sabe, de acontecer, não é? Há pouco eu dizia que o Presidente da República teve um mérito em dois momentos. Um foi, evitou, de certa maneira, uma guerra civil, ele e o Dr. Cunhal. Estiveram à beira de uma guerra civil. Eu lembro-me, eu estava na Assembleia Constituinte, quando foi o cerco, o Vítor Sá Machado, que era o líder parlamentar, e o Diogo e o Adelino estavam em Londres. Eu estava a presidir a Assembleia Constituinte, ao grupo parlamentar do CDS, era líder. Portanto, vi bem o que foi o cerco à Constituinte, vivi aquilo de dentro e por fora, tanto mais que o CDS era um partido pouco querido ali dentro. O PC eu detestava, ia ter esquerda. O PS, ao princípio também não, depois tolerou e depois percebeu, porque aquilo era a salamização. Começou à direita de nós, desapareceu o PDC, desapareceu uma série de partidos, depois nós estivemos à beira de desaparecer, no 11 de março, à beira de desaparecer. Eu estive aqui na sede do Partido da Presidência da República, aqui no Palácio do Belém, numa sala, eu e o Emílio Pinheiro, os dois, à espera do que ia acontecer, estavam reunidos noutra sala. Porque, entretanto, o PDC, que tinha uma ligação connosco, o Sancho Osório, foi para a Espanha. Perdeu a cabeça para a Espanha. E nós ficámos sozinhos. Portanto, portanto eu e o Emílio, eu era o secretário-geral, o Emílio Pinheiro estivemos à espera. E a verdade é que pensávamos que íamos ser extintos na altura. E não fomos. E não fomos por várias razões. O Diogo estava no Conselho de Estado e havia um ministro naquele governo. Coisa engraçada, a história tem coisas... Havia um ministro naquele governo, que era o ministro Costa, que era do ministro do Trabalho, que era muito amigo, quer dizer, não conhecia bem, mas tinha uma grande admiração pelo Amaro da Costa. E por mim era meu, enfim, também gostava, tínhamos um bom contacto, porque eu fui vice-presidente da CIP e tinha o pelouro das relações laborais. Portanto, ia muito ao Ministério do Trabalho. Ele conhecia-me. E ele, no gabinete dele, tinha um cartão do Adelino Amaro da Costa. E eu acho que ele teve influência nisso. Mas diga-me uma coisa, só para ser algo... Desculpe, estas coisas... Não. Eu só gostava de perceber por exemplo, como é que vocês, deputados, naquela altura, encaravam tudo o que estava a acontecer e como é que se sentiam na Assembleia então e como é que, no fundo, foram os vossos trabalhos, como é que vocês decidiam agora, vamos ver o artigo 15,
o artigo 13, e depois como é que isso funcionava na prática? Pronto, tenho muito gosto em responder. Primeira pergunta, como é que se sentiam na Assembleia? É uma grande pergunta. Eu acho que isso depende muito de cada um. Eu sentia-me otimamente. Foi das coisas que, na minha vida política toda... Tiveram noção que estavam a fazer história? Exatamente. Estávamos na noção que estávamos a fazer um país novo. Estávamos a noção que estávamos a dar liberdade às pessoas. Que tudo era diferente. Nós que vivemos o que era o Dr. Salazar, que nunca conheci, e o Dr. Marcelo, que foi um professor amigo, querido amigo, até ao fim da vida. E que não era a mesma coisa, são pessoas completamente diferentes, não entremos por aí. Mas nós vivemos isso. Eu, quantas vezes, os amigos do Dr. Marcelo, em que estava o Diogo, estava o homem, como é que ele se chama? Enfim, foi Ministro das Finanças, grandes amigos dele, que tentaram que ele pudesse ser o impulsionador desta mudança. E ele nunca quis dizer, eu não posso ir contra quem me nomeou. Quando foi chefe de Estado, era para ser ele. Bom, portanto, nós estávamos finalmente a fazer aquilo que já devia ter sido feito. Estávamos a libertar as colónias, estávamos a dar liberdade às pessoas, estávamos a possibilitar que o país fosse considerado, no concerto das nações, um país que valia a pena ser ouvido, onde era bom participar, onde as pessoas tinham dignidade. Bom, portanto, estávamos assim. Portanto, quem tinha esta formação estava com certeza feliz. O que não significa isento de luta. Uma luta violentíssima. Para o Sr. Bolsonaro ter uma ideia, a certa altura, no governo, o Lopes Cardoso, como sabe, era um homem de esquerda, depois fui advogado da mulher dele. Um homem de esquerda, quando advogava, um homem de esquerda, estava a fazer um discurso como Ministro da Agricultura, e há um homem da UDP que sai, para ao pé dele e diz: fascista, você é um fascista. E a malta do PC a aplaudir. Isto era o que acontecia. Os trabalhos um pouco desorientados, fumava-se, brigava-se, discutia-se brutalmente, mas havia sempre, entre o CDS, o PPD e o PS, uma parte do PS, uma parte já na altura, um grande entendimento. E as maiorias eram aí que se faziam e que se fizeram. Quanto à discussão dos temas, eram comissões. Não sei se o nome... Mas era por capítulo, por secção? Capítulos, por cada capítulo, por cada tema, havia um grupo, que eu acho que se chamava comissão mesmo. Que fazia o trabalho e que fazia o plenário para a aprovação. Era discutida-se aí. Por exemplo, uma das coisas que deu muita discussão foi o poder local democrático. A eleição dos presidentes de Câmara, presidentes de Junta. Mas porquê? Por causa da regionalização que se queria? O PC não queria. O PC não queria? Não queria a eleição. Não queria. Qual era a solução que eles queriam na altura? Não era de ser nomeados pelo governo, porque era tudo eles. Aquilo era realmente... Que tipo governadores civis nomeados pelo governo sem mais... Já eram. Não, mas davam mais competência ou que órgãos é que seriam criados na altura, recorda-se? Isso não me recordo, senhor. Nem sei mesmo se eles chegaram a fazer alguma proposta nesse sentido. Se calhar fizeram, eu não me recordo. Se calhar fizeram. Mas se fizeram, era uma proposta concentracionista. Não era. Eu acho graça ao PC hoje defende tanto a Constituição, foi quem mais a atacou no início, não é? Foi uma coisa complicada. Quais é que eram, no fundo, as grandes divisões em princípios e regras entre os diversos partidos? O que é que era mais difícil de conciliar? Era o poder civil. Era o afastamento das Forças Armadas e era o poder civil. E era as liberdades. A separação de poderes, então? Era liberdades. Era o pluralismo sindical, que tinha muita importância também. E que liberdades é que estamos a falar? Como? Quais as liberdades que era difícil encontrar um acordo? Olha, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós queríamos que fosse considerada, dentro da Constituição, uma interpretação obrigatória. Quando não houvesse, não queriam de maneira nenhuma. Mas tem-me um exemplo de um direito que, por exemplo, era difícil de chegar a um acordo.
Era a declaração, mas era, por exemplo... O direito de reunião, por exemplo. Esse também? Eu acho que o direito de reunião é muito difícil para o PC. Para o resto, para nós, não. Para nós, não, porque a discussão fazia-se sempre bipartida. Quer dizer, era muito difícil, porque o Partido Comunista nunca deixou de ser quem era, nunca deixou de estar aliado ao movimento das Forças Armadas, sendo o movimento das Forças Armadas o ariete do poder deles. Eles, até poderem, fizeram. E quando nós fizemos a revisão constitucional em 82, eles vieram dizer que nós estávamos a arruinar a Constituição. Lembra-se disso? Estão a tirar os grandes, estão a deformar Abril, a distorcer Abril. Portanto, Abril para eles não era o que é hoje, ou o que devia ser hoje. A democracia representativa plena, o respeito pelos direitos humanos, Estado de Direito. Mas no fundo o que está a dizer é que o que eles queriam era uma tutela militar sobre o Estado português, sim, porque dominavam o poder militar. Sim, uma tutela militar, mas que eles dominavam. Que a tutela militar não tinha poder ideológico para isso. Dentro dos movimentos das Forças Armadas, a pessoa com maior ideologia e que salvou muita coisa foi o Melo Antunes, que percebeu, foi o Melo Antunes, que sendo um homem muito à esquerda, eu conheci-o bem porque fez o programa económico, como se recorda, de quando na CIP, ele fez o programa económico, que salvou Portugal numa situação dramática, porque nós vivemos uma situação absolutamente dramática. Os portugueses não me conhecem, mas em 78 nós não tínhamos dinheiro para pagar a comida. Não tínhamos. E foi realmente uma necessidade de haver uma mudança na economia que permitiu nós termos investimento e podermos começar. E o FMI, que teve a primeira intervenção em 77, 78. Seguinte, sim, 77, 78. Diga-me só uma coisa. A Assembleia Constituinte tinha um mandato com duração determinada. Sim, tinha. Qual era o tempo dessa duração? Não me lembro, Sr. Bastonário, peço desculpa, não me lembro. Mas eu acho que o tempo foi mais ou menos, não sei se foi cumprido, se foi cedido. E como é que vocês olhavam para as coisas? Vocês fizeram um escalonamento em termos de artigos e depois disseram, iam fazendo por fases e quando chegassem ao final diziam, estamos prontos, está aqui a Constituição, é isto. Como é que foi? Era mais ou menos isso. Como é que foi? Houve um texto base que foi apresentado e que foi discutido. Houve vários textos bases. E era discutido capítulo a capítulo. E em relação a cada capítulo arranjava-se uma solução final. E, portanto, houve soluções finais até ao fim. Peço desculpa. Portanto, até ao fim. E depois uma votação global. Na votação global, é interessante, o PC vota a favor. Embora tenha, se vir a discussão, tenha perdido N votações, ali N. Mas votou a favor da Constituição. Não quis afastar-se. O CDS votou contra a Constituição. E votou contra num texto, não sei se conhece o texto, um texto magnífico, muito bom, que é um texto escrito pelo Sá Machado e pelo Adelina Mar da Costa, lido pelo Sá Machado. É um texto muito bom, em que, enfim, nós explicamos porque é que votamos contra a Constituição. Não contra a Constituição democrática, não contra a Constituição libertadora, mas contra a Constituição que nos obrigava, na altura, a ter um caminho único, que era o socialismo. Ora, um partido que se fundou porque não era socialista e fundou-se por isso. O Rui Almeida Mendes, fomos convidados para o PSD. E não fomos, porque entendemos que não éramos o pé. Nós ainda estávamos numa fase de alguma pureza ideológica. Achávamos que o PSD tinha uma raiz socialista, nós não éramos, portanto não podíamos estar filiados num partido que não... E portanto esperámos que
que o Sousa Franco também estava a participar, esperámos que viesse o partido que estava prometido, o Amar da Costa, que era um Partido Democrata Cristão. E assim foi. Quando veio o Partido Democrata Cristão, eu inscrevi-me logo, o António Luciano não se inscreveu, mas fez parte da fundação, tenho textos dele à mão sobre os estatutos do CDS. O Almeida Mendes não hesitou, foi logo para o PPD. Porquê? Porque, a certa altura, percebeu-se o que é que estava a acontecer, não é? O PPD era à direita, possível. E o Conselho Episcopal não gostou nada que nós tivéssemos aparecido, porque vínhamos dividir a direita. E o António Luciano, que era o homem do Conselho Episcopal, não assinou a fundação por causa disso. E, portanto, o CDS começou, a própria Igreja, ao contrário do que se pensa, a Igreja tal, não é a Igreja localizada. Por exemplo, a Igreja na Guarda deu-nos a vitória de uma maneira espantosa. Vou dizer agora que eu não resisto a contar. O PDC abandonou-nos, o do cabeça de lista da Guarda era um homem do PDC, nós temos que arranjar uma pessoa para lá. Fomos buscar uma pessoa à boa reguladora, do relógio de Famalicão, ou que era aquilo, que se calhar nunca tinha ido à Guarda. Foi a única vez que o CDS ganhou umas eleições num distrito. A única. Com aquela pessoa que ninguém sabia. Era a Igreja. Não é? O poder da Igreja. Era a Igreja e os ciganos. Também já na altura. Os ciganos adoravam o general Galvão de Melo. Já na altura. Então, mas diga-me o seguinte, que diferenças é que vê entre o Parlamento da altura e o atual? Bom, são dois parlamentos completamente diferentes. Um é um parlamento a termo, tem uma Constituição. O outro é um parlamento normal, de uma vida normal, democrática, de um regime normal, que funciona em democracia. Pronto. Quanto às pessoas, não cabe a mim dizer que são melhores se não são piores. Sei. Eu estive no Parlamento até 2012, depois antes de ir para Sintra. Na Constituinte, isso sei. Estava o melhor da política portuguesa, isso sei. Não quer dizer que o melhor estivesse, não sei. Para mim, o melhor estava na Constituinte, estava. E depois, pronto, depois a vida, e a vida, sabe, Sra. Bolsonaro, hoje, se fosse hoje, eu não entrava na política. Não. Todo em todo. Porquê? Porquê? Porque hoje só um louco é que entra na política. Então, primeiro, a entrada na política é logo meio caminho andado para ser corrupto. Meio caminho andado. Também acha que há uma presunção de culpa dos políticos? Como? Acha que há uma presunção de culpa dos políticos, como disse o Presidente da Assembleia? Clara. Quer dizer, basta que o Correio da Manhã ponha na primeira página uma notícia e o político tem que explicar 10 vezes que não é. Havendo todas essas fricções dentro da Assembleia da República, da Constituinte, quais é que foram, para além da questão militar e da separação de poderes entre o civil e o militar, havia mais princípios que tivessem sido polémicos e difíceis de alcançar acordo? Eram quase todos. Todos aqueles que se prendiam com a existência da democracia, com os direitos e tal, eram polémicos. Mas quem é que estava contra essa democracia e não era bem contra. Havia sempre um discurso que nunca era um discurso aberto e favorável. Às vezes podia nem sequer votar contra, porque era demasiado escandaloso. Mas a verdade é esta, não é? Então, quando foi o cerco à Constituinte? Sr. Bolsonaro? Isso é uma coisa... Como é que foram esses dias? Como? Como é que foram esses dias? Foram aquele dia e meio. Foi péssimo. Péssimo, porque as pessoas tiveram que estar ali numa situação complicada. Tivemos a sorte de ter um grande presidente da Constituinte. Foi um grande presidente, um homem de uma coragem. Um senhor já de 70 e tal anos na altura, mas de uma coragem enorme. Para lhe dar uma ideia, o general tinha coisa com as Forças Armadas e tal. E tinha ligações, estava convencido que as Forças Armadas vinham libertar-nos, enfim, bom. E os sitiantes odiavam-no. E quando acabou, queriam que ele saísse sozinho. Bom, não saiu sozinho.
Claro. Saiu acompanhado do Presidente e do líder parlamentar. Mas o Presidente, velho democrata, homem de respeitabilidade total, foi insultado de tudo o que o senhor pode imaginar. E não sei se não levou mesmo um pontapé. Portanto, era assim. Naquele tempo, houve um caso que me chocou muito, um caso, o Oliveira Dias, que foi presidente depois, mais tarde, do Parlamento. A mulher teve uma coisa cardíaca e ele queria ir para casa, para o pé da mulher. Claro. Eu fui ter com o PC. Eu bati à porta. Então. Falei com o líder do PC na altura. Sim. Eu nomes não vou citar, porque... E ele disse, olha, eu não posso nenhuma fazer nada, porque o PC não tem nenhum controle sobre isto. Nenhum. E eu virei as costas, até que alguém me toca nas costas, um tipo do PC, backbencher, e diz, diga lá ao seu colega que venha ter comigo que eu levo lá à casa. E foi. E levou. Saiu, e ele foi para casa. A mulher morreu horas depois com um infarto de miocárdio. Este homem pode ser comunista, pode ser tudo, mas é um grande homem. Está para além das ideologias, para além de tudo. Isso é ótimo. A ver. E é assim. E foi assim. Portanto, por exemplo, mesmo na Constituinte, o Adelino era um homem respeitadíssimo no PC. Respeitadíssimo. Era um tipo, quando falava o resto, fascistas e tal. Vai ouvir uma coisa engraçada. Havia uma senhora no PC chamada Teodolinda, julgo eu, que era ali da margem sul, que era uma dirigente sindical. Cada vez que nós falávamos, fascistas. E nós tínhamos na nossa bancada um rapaz, um senhor que era de Tomar, e que era diretor do jornal de Tomar. Levantava-se e dizia, Teodolinda, eu amo-te, em pleno plenário. Isto é para se perceber o que é que acontecia naquela casa. Eu uma vez estava vice-presidente da Câmara, porque eu era vice-presidente da Assembleia. Eram 3 ou 4. E estava a presidir, por acaso, a sessão. E acontece que um membro do PS, juro-me que era um político muito amigo do Manuel Alegre, um político ensaísta, historiador, muito conhecido, também não vale a pena dizer o nome. Eu tinha o papel mesmo ao lado do PC. Vivia ao lado do PC. E a certa altura, o tipo, não sei o que aconteceu, levanta-se, chega ao pé da pessoa do PC e enfia um par de galhetas na cara, uma coisa incrível. O tipo leva as galhetas e começa a fugir. Bom, na mesa, as pessoas da mesa, eu sou presidente, interrompa a sessão. As pessoas do PC, interrompa. Eu não vi nada. E então, alguém viu, ninguém viu. Não interrompeu a sessão. E ele a seguir vem ter comigo, pede a palavra, diz, para que você quer a palavra? Para pedir desculpa? Para você é louco, homem. Calce, se pede desculpa, vai começar. Que afinal sempre... Mas enfim, e a pessoa que ele deu a palmada no PC, deu bem, porque era um gajo muito importante. Foi muito importante depois no futuro. E diga-me o seguinte, se pudesse mudar alguma coisa, o que mudaria daquilo que fez? Sim, na Constituinte? Mudava a economia. Mudava o investimento, mudava isto. Nós temos, esse é o nosso grande problema, Sr. Senhor. Esse é o grande, não é um problema económico, é um problema social profundo e um problema político gravíssimo. Esse é o grande problema. Nós não podemos estar a ser um país da Europa com salários de miséria. Não podemos. Quem trabalha não pode ser pobre. Quem não é pobre no sentido, quem trabalha tem direito a ter uma casa, a ter um salário, a ter férias e a ter possibilidade de comer sem dificuldade. Acha que... E nós não conseguimos conquistar. Ainda pior é que, como sabe, a nível superior, os líderes de grandes empresas ganham 100 vezes ou mais a média salarial das empresas que dirigem. Sim. É uma coisa que nem na América, julgo, em alguns casos. Isto é, cria revolta. E é a classe média que está a começar a sentir isto, mesmo na parte fiscal. Portanto, a parte económica, e não é com alterações da lei laboral pontual, não é, ao contrário, não é
fomentando, ou facilitando o despedimento, aumentando a precariedade, se resolve isto, não é? Não quer dizer que não seja importante. Se o país estivesse já a um nível importante, com certeza, podemos fazer várias coisas, mas não estamos. E diga-me Nós agora precisamos é de ajudar. O Estado não pode ser neutro, tem que olhar, tem que ajudar, tem que estar ao lado das empresas. Hoje, as empresas que estão ao norte da Leiria, até a Aveiro, que é o núcleo exportador, trabalham, não querem saber do Estado, nem dos políticos, não nos falem nisso. Deixem-me trabalhar, completamente desligados. E é isso que dá, Um governo, ou governos que não tenham uma linha estratégica e a sigam, que vivam dos factos diários, então, estamos tramados, pá. Porque temos que fazer isso. É porque o problema não é... temos mesmo de fazer isso. Isso é um problema fundamental. E não é dizê-lo, é fazê-lo. É chamar as empresas líder, chamar os sindicatos, juntá-los a sério. Por isso é que há um Conselho de Coordenação Social. Juntá-los a sério, perceber o que eles querem, como é que a parte fiscal, pá, que saiam deles próprios, do egoísmo próprio de cada um, e vejam a terra onde vivem, pá. E considera que é necessário uma revisão constitucional, ou como diz o Sr. Presidente, não é preciso uma nova Constituição, o que é preciso é arranjar forma da atual ser efetivamente uma realidade para as pessoas. Com certeza. Eu acho que rever uma Constituição tem que saber porque é que se quer rever. O único que tem lógica aí é o Chega. Porquê? Que nos diz que quer rever a Constituição. Quer mudar. Sim. Porque quer mudar. Quer pôr um regime presidencialista, sim, e não um regime semi-parlamentar. Bom, se é isso, tem lógica. Agora, quem não quer mudar regime, quem está bem como está, porque é que há de ter revisão constitucional? A revisão Mas quando olha para isto, esta necessidade de revisão, que aliás muita gente já se manifestou contra, dizendo que não é por aí o caminho, não há que mexer a Constituição. Claro que não. E depois também se levanta outro problema, que é os limites da eventual revisão. materiais. Os limites materiais, vamos lá ver. Como o senhor sabe, há 3 limites materiais. O limite material expresso, o limite material implícito, e não sei se há outro limite material qualquer. O expresso e o implícito está. Eu acho que os limites materiais expressos não devem ser objeto de alteração. Porque aqueles são expressos o que é? É as liberdades, é aquilo que está ali. É o Estado unitário, é Bom, os limites implícitos, às vezes, pode ser um pouco mais longe. Pode haver uma discussão sobre os limites implícitos. Mas é uma discussão puramente académica, mas que é interessante tê-la. Os limites materiais podem ser um objeto de revisão em função daquilo que cada um pensa dos limites. E parece-lhe correto nós termos aquela ideia que está a passar agora, que é, há uma maioria, temos que mudar a Constituição. Vem outra maioria, mudamos a Constituição. O que é que acha sobre isto? Isso é um disparate sem nome, pá. Porque uma maioria é sempre conjuntural, é um disparate sem nome. Uma Constituição, por muito flexível que seja, por muito... É um texto que tem que ter estabilidade. Tem que ter estabilidade. A Constituição americana é muito flexível. Mas tem, por exemplo, uma coisa que não pode mudar, que é a natureza federal do Estado. Essa não pode mudar, porque é de guerra civil. Pode mudar. Agora, o resto muda com leis constitucionais. Agora, a verdade é esta, mas tem estabilidade. É uma Constituição que tem anos, é estável ao longo do tempo, porque a flexibilidade dá estabilidade, realmente dá. Isso é verdade, dá estabilidade. Mas hoje a Constituição revê-se. Quando muito, poder-se-á, eu não sei, eu nunca pensei nisso, nunca entendi que era útil a revisão. Há coisas muito mais importantes do que a Constituição neste momento. Aquilo do socialismo, tirar o socialismo de vez, não concordo. Eu que votei contra. Porquê? Porque é uma ruína, é uma pedra. É história. A história também se faz, está ali. Aquilo está ali. Aliás, não se obriga nada ao socialismo. O que se diz é que é uma tendência
para uma sociedade que, aliás, o Papa João XXIII foi claríssimo. O que separa a doutrina social da Igreja e o marxismo não é tanto Marx como Lenin. E tem razão. Nós, um bom democrata cristão, quer a igualdade. Quer, e agora não quer a pancada. Mas como é que vê Pela tudo, reforma. mas como é que vê tudo o que se está a passar? Nomeadamente a partidarização dos juízes do Tribunal Constitucional, a tentativa de descredibilizar o Tribunal Constitucional. Como é que olha para isto tudo depois de há 50 anos? Olho com pena. Olho com pena, mas se fosse americano tinha mais pena ainda. Depois de ter feito parte da Constituinte, ter tido vários cargos políticos, entre os quais a presidência da Câmara Municipal de Sintra. 12 anos. 12 anos. Agora é presidente da Comissão dos Direitos Humanos. A seu convite, com muita honra e muito grato. O que eu lhe gostava de perguntar é, o que é que ainda o faz correr? Ou seja, o que é que uma pessoa que nesta altura podia estar tranquilamente a beneficiar da sua vida, e bem, com todo o direito, ainda acha que pode e deve fazer alguma coisa pela sociedade portuguesa? O que é que acha que ainda falta fazer para cumprir abril? Eu acho que falta tanta coisa. Mas se pudesse escolher, começava por onde? Falta que os trabalhadores não sejam pobres, que haja dignidade no trabalho, que as pessoas não sejam necessários não comprar remédios para comer, ou comem ou compram remédios. Isso não pode ser. Que haja não sei quantos milhões de pobres, que haja que as 100 maiores fortunas portuguesas signifiquem como quase um terço daquilo que a gente produz. Não. Isto não é uma sociedade decente, Sr. Doutor. Isto não tem nada a ver com esquerda, nem com direita, nem com nada. É que é o problema da justiça. Quando não há justiça, há revolta. E a revolta pode ser íncita, até um dia, ou pode ser manifestada. Agora, as pessoas não se sentem bem. Eu vejo isso. Com muita gente com quem trabalho. Portanto, o facto de eu ter tido a oportunidade de estar na Ordem, que é uma instituição respeitadíssima, com uma grande história, é uma grande honra participar na Ordem. Começa por aí. E depois o tema, direitos, liberdades e garantias, que está a ser afastado e está a ser maltratado em tantos sítios. Sim. Em que o poder está-se a substituir ao direito, como a gente vê. Nós aqui em Portugal, ao menos que lutemos para que o direito chegue às pessoas, para que ninguém fique sem possibilidade de aceder ao direito, mas isso significa que o Estado também queira e considere isso um direito fundamental e considere que os advogados, quando fazem isso, estão a prestar um serviço público relevante, que tem que ser, obviamente, considerado como tal e pago como tal, mas isso é óbvio. E tem que perceber as custas, tudo tem uma política em volta disso. Se não há política em volta disso, como é que a gente leva o direito a todo lado? Vai lá os advogados, vai lá, estão lá não sei quanto tempo, e depois não recebem nada, ou recebem passado não sei quanto tempo. Mas que é isto? Sim. Quer dizer, nós não podemos fazer isso. O que é que acha que a Comissão pode fazer ainda? O que acha que a Comissão pode fazer ou gostava de fazer? O que eu gostava de fazer a Comissão? Sr. Bolsonaro, a Comissão devia ter um poder político, porque sem poder político não pode fazer nada. Eu, quando digo poder político, não é partidário. É poder de império, é um jus império. Que não é um jus império da sua titularidade, mas é uma participação muito forte no jus império. Ou seja, ter a ordem contra um governo, num caso destes, é uma coisa terrível para o governo. E o governo não há de querer. Sim. É assim que funciona. Portanto, o que é que gostava de fazer? Gostava que a Comissão, com o Sr. Bolsonaro à frente, com o Conselho, com quem entendesse, que desse peso institucional, porque a Comissão é apenas um pequeno braço da Ordem, mas que a Ordem, como tal, avançasse com temas de direitos que estão a ser postergados e o tratasse. A saúde não pode continuar, não pode.
E não são os juízes, é a ordem que diz, porque há um direito fundamental que está atrasado. A ordem não pode apoiar nenhum governo em que as pessoas morram por falta de tratamento. Não pode apoiar. Difícil. Muito. Mas pode ser uma proposta da Comissão. Claro. A Comissão pode propor à ordem que faça isto. Pá. Se o personagem entender, é já. É já hoje. Muito obrigado, doutor. Está a ver. Foi um gosto, doutor Basílio Horta, falar sim. consigo e, olha, espero continuarmos aqui a contar com o seu apoio e com o seu suporte político. É muito na fraco, comissão. mas está ao seu dispor, ao dispor da ordem, senhor. Muito obrigado, doutor. Personagem. Foi um grande gosto. um grande gosto. É sempre um grande prazer vê-lo e é poder trabalhar um pouco consigo. Muito obrigado, doutor.